Vamos lembrar aqui do que a gente tinha visto na última aula. Nosso assunto, corrente elétrica, certo? Corrente elétrica. Representação de corrente na física, a letrinha minúscula aí, né? Então a corrente elétrica a gente viu que era a variação de carga por um dado intervalo de tempo. Da mesma forma, essa variação de carga, ela poderia ser calculada como sendo o número de elétrons vezes a carga elementar do elétron. Lembram lá a carga elementar de elétron? A carga de um elétron, ela já tem um valor pré-fixado, 1,6 vezes 10 a menos 19 unidade de carga coulomb. Então, daqui, dessas duas fórmulas, nós podíamos fazer uma misturada. E aí nós teríamos, trazendo esse ΔQ para cá, a gente poderia escrever que I seria igual a quem? Quem é o ΔQ? N vezes E. Então, onde tem ΔQ, eu coloco N vezes E sobre ΔT. Percebe? Então, a forma de você calcular a corrente elétrica pode ser assim, em função da carga e do tempo, e assim, em função do número de elétrons, da carga elementar do elétron e no tempo. Agora, qual é a unidade que classifica a corrente elétrica? Perceba, se você tem o I como sendo ΔQ sobre ΔT, o ΔQ é carga, é coulomb, o ΔT é tempo, é segundo, é coulomb por segundo. Em homenagem ao cientista, isso aqui se chamou de ampere, simplesmente a letra A. Então perceba, toda vez que você tiver em física uma grandeza assim, 5 ampere, eu estou falando de quê? Corrente elétrica. Correto? Hoje nós vamos introduzir para relembrar o nosso conceito de uma propriedade física chamada resistência. O que é a resistência? No próprio português a gente vê que resistência é uma oposição, né? Então, a resistência, quando eu chamo de resistência elétrica, ela é oposição a quem? A corrente elétrica I. Então, toda oposição à corrente elétrica é a chamada resistência. Em física, nós temos um equipamento que traduz essa propriedade de resistência, que é o chamado resistor elétrico. Resistor elétrico é o equipamento elétrico, certo? Que você vai ter em diversos circuitos, que você tem, por exemplo, dentro do chuveiro elétrico da sua casa, você tem no ferro elétrico. Todos esses são resistores. Esse resistor elétrico, na física, ele é representado assim, ó. Vê. Um tracinho e essa dificuldade aqui da corrente passar. Então, o que eu diria aqui? Resistor R. Em alguns outros livros, você representa isso como sendo assim também, ó, o resistor R. Então, essas são as duas formas. Bom, o resistor